A história se inicia no pós-apocalipse. O protagonista se encontra pendurado sobre vários zumbis. Enquanto sua ex ri dele e o relembra de seus amigos que agora estão mortos e, refletindo sobre toda a sua vida, ele se culpa por ter confiado naquela mulher. E grita, jurando vingança a ela. Seu novo namorado sugeriu assistirem sua morte, sem se importar com as ameaças. Agradecendo pelos suprimentos que roubaram dele. O jogou na jaula de monstros. Todos estavam sedentos por carne humana, deixando Jiang Xiaoyong apenas com o desejo de voltar no tempo e se vingar, para que todos pagassem pelo mal que lhe fizeram. De repente ele despertou com a voz irritante de sua ex. Cui Jing estava gritando com ele por não ter seu nome na escritura da casa, fazendo-o perceber que ele voltou no tempo para antes do apocalipse. Em sua vida passada, Cui Jing roubou a herança de seus pais e o deixou sem teto. Quando o apocalipse começou, o mundo virou um caos, e ele sobreviveu com a ajuda de amigos. Cui Jing reapareceu em sua base pedindo abrigo, os traindo durante a noite quando abriu os portões para um grupo de ladrões. Mas ela ainda não sabia que Jiang Xiaoyong não era o mesmo, e exigia um dote de 400 milhões e a escritura da casa para se casar com ele. Ela deu um ultimato dizendo que, ou ele entregava tudo em uma semana, ou o casamento seria cancelado. Jiang Xiaoyong a expulsou com a desculpa perfeita. Mas como não estava acostumada com esse tratamento, a garota ficou confusa. Com Cui Jing fora de sua vida, ele focaria no que era importante. Ele olhou o relógio digital e percebeu que faltava exatamente um mês para o apocalipse. Quando refletia, uma notificação surpreendente apareceu. Sua missão era um preparatório para o apocalipse, que o presentearia com pontos que poderia usar para comprar itens. Mas sua fome tomou conta de seus pensamentos, pois em sua vida anterior ele ficou desnutrido quando juntava o dinheiro para o dote de Cui Jing. Então, ele pegou seu celular, se permitindo luxar um pouco, pois durante o apocalipse não comeria muita comida gostosa. Horas depois sua refeição chegou. Era um luxuoso pedido de 3 estrelas, começando com uma deliciosa carne de porco que não comia há muito tempo, e se deliciando com sabores que havia esquecido. Ficou ainda mais guloso. Sem pensar 2 vezes, mandou o rango inteiro para dentro. De repente, seu telefone tocou. Era Wen Shuya, uma amiga de sua ex que ligou para brigar com ele. Ela estava gritando péssimas justificativas para Cui Jing ter agido daquela forma, dizendo que ela só queria uma prova de amor. Sem querer ouvir aquela atitude arrogante, disse que estava cansado e preferia que ela desaparecesse, desligando antes de ouvir uma resposta, pois estava exausto de ouvir mulheres interesseiras e precisava focar no terreno para sua base. Na manhã seguinte ele foi a uma imobiliária. Assim que entrou, foi recebido por uma consultora, afirmando que queria algo mais valioso que apartamentos ou casas. Mas o gerente Zhu apareceu ignorando a presença de Jiang Xiaoyong, ordenando que sua funcionária fosse descarregar pacotes recém-chegados. A garota tentou falar que estava no meio de um atendimento, mas foi interrompida. Zhu não viu o prota como cliente, pois ele provavelmente não tinha dinheiro. E com um tom arrogante disse a Jiang Xiaoyong que ele não devia ter muito dinheiro, afirmando que comeria fezes se o jovem tivesse dinheiro para comprar algo. Jiang Xiaoyong questionou se Zhu poderia repetir e se justificar pelo tratamento desprezível, mas manteve a calma dizendo que não estava ali para comprar uma casa ou apartamento, e sim para adquirir um terreno. O anúncio surpreendeu aos clientes, pois era difícil alguém possuir tanto dinheiro assim. A funcionária introduziu com explicações sobre os terrenos disponíveis. Zhu observava de longe, sem acreditar que ele pagaria. Jiang Xiaoyong dispensou as explicações e disse que queria um terreno próximo à água corrente e montanhas, não se importando se tivessem construções próximas. A garota tentou pensar em um terreno que atingisse essas exigências. Zhu se intrometeu falando de um terreno na zona leste, mas a funcionaria gentil alertou sobre ter diversas fábricas inacabadas. O gerente babaca discordou, pois acreditava que Jiang Xiaoyong tinha muitas expectativas para alguém que possuía pouco dinheiro. Mas Jiang Xiaoyong não se importava com a localização do terreno, desde que atendesse às suas exigências. Além disso, as fábricas inacabadas diminuiriam o tempo e os recursos da construção. Após analisar os detalhes, ele decidiu concluir a compra, deixando a atendente em choque. Mesmo assim, o garoto queria efetuar a compra logo,
relembrando Zhu de sua promessa. O gerente não acreditava no cheque que segurava em suas mãos. Zombando de Zhu, Jiang Xiaoyong disse que enviaria um superchat na live em que ele comeria as fezes. Os outros clientes começaram a pressioná-lo. Porém, o Prota só se importava com a missão do sistema, pois agora precisava comprar suprimentos para um Anon. Na saída, encontrou um velho que parecia conhecê-lo e estava curioso para saber o que ele estava fazendo na imobiliária. Mas se surpreendeu ao ver a entrada do local, pois os clientes estavam forçando o gerente a cumprir sua promessa. Após descobrir o motivo de Jiang Xiaoyong, ligou para Cui Jing. No início a garota ficou feliz com o contato repentino, mas Li Shuxiong queria informar sobre o novo terreno do Protan. E ficou furiosa, perceberam que aquele era o dinheiro do dote dela. Li Shuxiong tentou acalmá-la, mas ela acreditava fielmente ser dona do dinheiro de seu ex e queria confrontá-lo. Enquanto isso, Jiang Xiaoyong lidava com as questões dos mantimentos e da construção da sua base, pois o custo seria alto. Mas foi incomodado com batidas frenéticas na porta. Era Cui Jing acompanhada de sua amiga, furiosa por ele gastar o dinheiro do dote. Jiang Xiaoyong não acreditava no que ouviam, pois sua ex acreditava que isso a fazia dona do terreno. Então ele decidiu esclarecer tudo de uma só vez. Ele tinha muito dinheiro e não iria gastar nada com uma traidora interesseira, revelando que sabia de seu relacionamento com o Li Shuxiong. A vaca ficou chocada, pois acreditava ter sido muito cautelosa no passado. Wen Shuya tentou acalmar a situação, mas o corno não estava disposto a ouvi-las. E fechou a porta dizendo que Cui Jing não era sua namorada, era apenas a cadela do homem gordô. Wen Shuya a confrontou, mas Cui Jing minimizou o caso dizendo que apenas alugaram quartos às vezes. E sem alternativas decidiram voltar para casa, pois Wen Shuya decidiu enganar o rapaz sozinha, já que sua amiga havia arruinado tudo. No dia seguinte, Jiang Xiaoyong planejava sua construção, querendo saber quanto tempo levava para reconstruir as fábricas inacabadas. Com todas as exigências, o líder da obra perguntou quem era o inimigo do Protan. Mas Jiang Xiaoyong apenas disse que ele não precisava saber mais que o necessário. Ele queria saber o custo de terminar a construção em um mês, pressionando pois poderia trocar os funcionários para uma equipe que aceitasse cumprir o prazo. O custo chegaria em até vários dígitos, pois os trabalhadores teriam que trabalhar o dia inteiro. Jiang Xiaoyong disse que poderiam começar agora, e o pagamento cairia em até uma semana, deixando o terreno como garantia caso ele não pagasse no prazo que deu. De repente, a interesseira da Wen Shuya apareceu, perguntando o que ele estava planejando fazer. Jiang Xiaoyong relembrou todas as atrocidades que aquela garota já fez com Cui Jing, e estava determinado a se vingar de tudo, pois sabia sua verdadeira natureza. Ela comentou sobre a vista, insinuando que ele faria uma construção luxuosa. Mas aquilo não era da conta dela, e ela deveria ir embora. O rapaz se afastou da interesseira ignorando suas provocações, e voltou a conversar com os trabalhadores sobre o projeto. Wen Shuya ficou sem compreender como a atitude dele mudou tão rapidamente, pois antigamente ele ficaria envergonhado apenas com seu toque. Em casa, Jiang Xiaoyong estava preocupado com suas finanças insuficientes. E já tinha hipotecado sua casa para obter dinheiro do banco, ainda não tinha o suficiente. Mas como o apocalipse estava perto, ele não se importava em vender sua casa para alguém, pois usaria tudo em suprimentos para sobreviver no caos que estava por vir. De repente ouviu diversas batidas na porta e se lembrou do senhor que lhe atormentava para conseguir comprar a casa. Ele já era dono do primeiro e segundo andar. Após não conseguir comprar o terceiro, decidiu transformar a vida de Jiang Xiaoyong no inferno, pregando peças e inventando mentiras sobre o Prota ter feito muito barulho com festas durante a noite. O rapaz tentou explicar, mas sabia que nada disso tinha sentido, e o velho não iria abandonar seus planos. Então, fingiu que estava cansado e iria vender o apartamento de uma vez. O coroa quase infartou de surpresa. Mas Jiang Xiaoyong impôs a condição de morar lá por mais 6 meses até encontrar um novo lugar. Além disso, queria 5 milhões na sua conta imediatamente. Se o velho não concordasse, o acordo fosse cancelado. O velho concordou e pediu um acordo caso o rapaz desistisse da ideia. Jiang Xiaoyong achou um bom negócio, já que o apocalipse estava por vir.
Agora ele teria dinheiro suficiente para cumprir a segunda parte da missão do sistema, para conseguir os pontos e comprar o item que desejava. Jiang Xiaoyong se deslocou para o maior supermercado que conhecia, enchendo os carrinhos com alimentos que não estragavam. As pessoas ao redor o viam como alguém perturbado e o evitaram, e finalmente encheu vários carrinhos para ir para o caixa, deixando os outros clientes sem entender nada. O mais importante para Jiang Xiaoyong era completar a tarefa do sistema, onde ele finalmente poderia comprar a caixa misteriosa. A compra foi bem sucedida. Ao abri-la, ele ganhou um anel espacial, que lhe daria acesso a um grande espaço onde o tempo não passa. Ou seja, os itens armazenados não estragariam. Agora ele teria uma missão de arrecadar suplementos para 10 anos. De repente, o chefe de segurança do local chamou sua atenção. Ele foi informado de que um doente estava causando uma comoção na loja. Ele reconheceu o funcionário como Yang Tao. O chefe de segurança era um dos antigos valentões da escola que Jiang Xiaoyong. Yang Tao ordenou que ele colocasse todas as coisas no local se não quisesse sofrer as consequências. O prota perguntou se ele continuaria com o bullying mesmo sabendo que ele era cliente do supermercado. Yang Tao exigiu que ele pagasse por tudo de imediato, sem acreditar que ele possuía tanto dinheiro. As atendentes começaram a passar tudo no caixa, dando um total de 56.884. Yang Tao exigiu que Jiang Xiaoyong pagasse até o último centavo. O rapaz não hesitou e passou o cartão como se fosse um grande golpe. Deixando o chefe de segurança atônito quando a compra foi aceita por isso, tentou sair de fininho, aceitando sua derrota. Mas o proto parou, exigindo um pedido de desculpas. Caso contrário, devolveria todos os itens. Yang Tao pensou que ele estava apenas causando problemas. Mas os clientes filmaram a situação e ameaçaram divulgar o incidente. Jiang Xiaoyong também prometeu que se as desculpas fossem sinceras, ele compraria o dobro de itens do mercado. Se houvesse dúvidas, Yang Tao poderia ver o saldo bancário do jovem, pois o dinheiro era mais que suficiente. Quando Yang Tao descobriu que seu amigo era um ricaçom, percebeu que estava sem saída, pressionado pela plateia, e se desculpou, e aguentou os comentários de Jiang Xiaoyong. Fingindo simpatia, aconselhou que o jovem fosse mais cauteloso no futuro para evitar aquele tipo de situação. E pergunta o motivo de comprar tantas coisas. Jiang Xiaoyong respondeu que o seu grande negócio não era da conta dele. O chefe de segurança sugeriu um atacadista. Zhang Shengji, o antigo chefe dos valentões. Logo eles chegaram ao armazém. Um carro se aproximou de forma imprudente. O prota percebeu que ele não havia mudado, e corrigiria isso desafiando-o. De início, Zhang Shengji não o reconheceu, mas seu seguidor o lembrou dos tempos de escola, tentando evitar que provocavam o rapaz. Então pensou mais um pouco, pois era difícil associar o rosto do rapaz ao seu eu mais jovem. Alguns segundos depois, ele lembrou, acreditando que o garoto parecia mais corajoso agora. Zhang Shengji desprezou Jiang Xiaoyong por acreditar que ele era pobre, já que não usava roupas de marca. O rapaz acreditava que conseguia distinguir ricos e pobres com facilidade, e brigou com Yang Tao, por ter feito ele perder tempo com um pobre. Jiang Xiaoyong observou as cenas e chamou o Brutamontes de ignorante, sem medo de repetir mais vezes, e ficou chocado ao perceber que o desprezo não afetava o Brutamontes, e sim ser chamado de ignorante. Yang Tao tentou acalmar os ânimos, explicando que Zhang Shengji não gostava de ser chamado assim por ser analfabeto, mas foi recompensado com chutes e insultos. Logo em seguida, ameaçou dizendo que se Jiang Xiaoyong não comprasse um caminhão de mercadorias teria que se rastejar de 4. O que não intimidou o rapaz, que apenas pediu o número da conta, deixando o Brutamontes em choque ao ver o valor transferido. Jiang Xiaoyong explicou que aquele era apenas o valor inicial e precisava de produtos que não se estragassem facilmente. Zhang Shengji acreditava que era a oportunidade perfeita para enganá-lo com alimentos que estavam próximo da data de validade. Ao observar a carga, o valentão ofereceu um desconto de 10%, mas Jiang Xiaoyong desconfiou da generosidade do antigo colega de classe e resolveu checar. Como desconfiava, era uma armadilha. Zhang Shengji não esperava ser descoberto tão cedo.
e ofereceu um desconto de 50%. Jiang Xiaoyong explicou que queria os alimentos da melhor qualidade, mas também tinha intenções para os alimentos vencidos, e propôs comprá-los por metade do preço, com a condição de que o pagamento fosse feito em um mês, o que deixou Jiang Shengji surpreso. Mas o prota prometeu até mesmo sua casa. Jiang Shengji não entendia seus planos e ficou curioso a respeito. Mas o prota se despediu, pedindo para entregarem tudo no endereço correto, e saiu. A ligação era sobre a venda de sua casa. O comprador queria acelerar as coisas. E cauteloso. Jiang Xiaoyong perguntou o motivo da pressa. O velho disse que sua neta iria se mudar. Jiang Xiaoyong foi o único a vender uma casa no bairro. O prota o assustou perguntando se não tinha medo de que usassem essas informações para aumentar o preço. Mas como ele não era desse tipo, garantiu que o acordo seria mantido e assinou o contrato, alegrando o coroa por finalmente poder ajudar sua neta. O velho agradeceu com sinceridade. Jiang Xiaoyong pensou que após o apocalipse eles estariam em apuros, e pediu o endereço atual do velho. Quando foi ver o andamento da obra, percebeu que ela já estava bem avançada. Quase 80% do projeto já estava concluído, e tudo da forma que ele havia solicitado. Sabendo que o armazém já estava pronto, pediu para Jiang Shengji trazer todos os seus itens. Logo tudo começou a ser preenchido. Sob instruções rigorosas. Felizmente acabaram o serviço no mesmo dia. Quando finalmente ficou sozinho, o garoto recebeu uma notificação de tarefa concluída. Prestando bastante atenção nas habilidades sobrenaturais que poderia comprar na loja, adquiriu o poder de observar a insanidade em seus alvos, o que seria muito útil no mundo pós-apocalíptico. Agora o sistema informou que ele precisaria de muitas armas, coisa que já estava planejando. Durante a noite foi ao mercado negro comprar o que precisava. Um ambiente decadente, onde os clientes e vendedores tentavam se sair por cima. Viu um homem familiar tentando pechinchar joias falsas. Era Li Shuxiong, o amante da ex do rapaz. Próximo ao local, encontrou armas brancas que poderia usar, o que deixou o rapaz feliz, pois encontrou o que precisava. O rapaz decidiu perguntar se havia armas mais pesadas na barraca. Sem levar muito a sério, ele jogou uma arma com lâminas afiadas, mostrando a Jiang Xiaoyong. O garoto disse que não era o suficiente. O homem ficou sério e perguntou se ele queria causar problemas. Mas Jiang Xiaoyong enviou 200.000 para ele, que enviou por meio de um código QRR. O rapaz se convenceu e chamou um de seus rapazes para olhar a barraca, e conduziu o garoto a outro prédio, onde podiam conversar melhor. O senhor tentou vender pequenas armas com munições baratas, mas Jiang Xiaoyong recusou. Ele pegou novos modelos de revólveres, mas o prota não aceitou aquelas ofertas. O vendedor perguntou o que ele buscava com o dinheiro que lhe foi enviado. Jiang Xiaoyong explicou que foi apenas 10% do que ele pretendia gastar no local. O senhor ficou desconfiado sobre a identidade do prota, que escapou dizendo que seus subordinados não sabiam lidar com aquilo e não gostava desse tipo de pergunta. O cara comprou a conversa e correu para a porta, trancando a porta por segurança, e olhando pelas cortinas. Virou para Jiang Xiaoyong e avisou que era a pessoa certa. Disse que a transação seria feita amanhã à meia-noite, e só aceitava dinheiro. O vendedor o tratou bem, percebendo que seria um grande negócio. Infelizmente ele se deparou com o Li Shuxiong. O amante de sua ex achou que era uma surpresa encontrá-lo ali. E agora entendia de onde vinha o dinheiro do terreno que Jiang Xiaoyong comprou. Acreditando que ele estava seguindo conselhos financeiros para vender tudo e vender confortavelmente. E usou a situação para usar a sua habilidade. Acima da cabeça dos alvos aparecia o nível de hostilidade. E provocou, perguntando das joias falsas que ele comprou. Revoltando o rapaz. Seu novo vendedor perguntou que era o rapaz e Jiang Xiaoyong explicou que era um inimigo. E se propôs a dar uma lição nele. Mas Jiang Xiaoyong avisa para não matá-lo, pois ainda tem planos. De repente, o gordo começa a amarelar. E com medo pede para conversarem amigavelmente. Quando recebe uma bela massagem em seu traseiro. Promete vingança em seus pensamentos. 2 dias depois, ele completa sua missão, de preparo para atacar os zumbis. E recebe uma poção que parecia melhor que as que comprava na loja.
pois prometiam aumentar ainda mais sua força. Sem pensar duas vezes, injetou aquela agulha e sentiu uma dor impressionante. Mas o garoto percebe que aquilo não seria o suficiente e decide comprar mais uma poção, a qual injeta sem dó nem piedade, conquistando 60% de força a mais que uma pessoa comum. Ele planeja testar sua força logo em seguida e pega uma barra de aço. Com apenas um chute ele consegue entortar a barra e joga para longe. Isso será útil quando ele não tiver armas a seu alcance. Ele guarda todas as suas armas em seu anel espacial, lembrando que amanhã é o grande dia, o dia que o apocalipse começa. Após refletir um pouco, ele lembra do velho, pois não conseguiria deixá-lo sozinho, e planeja mandar alguns suprimentos para ele. Chegando no apartamento do idoso, percebe que ele vive em um lugar precário, mas sobe pelas escadas até o apartamento. Quando bate na porta, não recebe resposta. Então resolve deixar os suprimentos ali mesmo. Com o uso, o anel espacial. Jiang Xiao Yong tenta chamar a atenção do velho mais uma vez, que finalmente abre a porta já explicando o motivo do atraso do aluguel, mas se surpreende ao ver que é Jiang Xiao Yong, e pergunta o que o jovem fazia ali com todas aquelas coisas. Jiang Xiao Yong manda ele levar as coisas para dentro, se não chamariam muita atenção. O idoso se surpreende com a força do rapaz e começa a avaliar se a casa vai sobreviver ao apocalipse, alertando que os suprimentos devem durar em média meio ano. De repente, um retrato chama sua atenção. Era a neta do velho. O prota a reconhece como sua parceira no Futuron e pergunta se seu nome é Meng Shanshan. O idoso pergunta como ele tem aquela informação, e Jiang Xiao Yong relembra que ela se culpava muito por ter causado problemas ao avô, pois ele se arriscou para salvá-la na escola e perdeu a vida no processo. Jiang Xiaoyong avisa que ele não poderá mais se mudar, e o senhor se assusta perguntando por que ele mudou de ideia. O rapaz avisa que amanhã o mundo se tornará um caos, mas guiará ele e Meng Shanshan. O idoso ainda fica confuso com as palavras do jovem, e Jiang Xiaoyong decide mostrar seu poder para que ele entenda, sugando todos os suprimentos para dentro do anel, deixando ele assustado com aquela magia. O rapaz diz confiante que tem superpoderes e pode prever o futuro, dizendo que precisam ir com urgência para a escola de Meng Shanshan. Então vão em alta velocidade para a cidade da jovem, conseguindo chegar lá ao entardecer. Ele pergunta sobre a classe e o dormitório da jovem, mal imaginando que ela estava no meio de uma confusão, pois Zhang Xiaocheng gosta dela. A jovem tenta explicar que não tem nada a ver com isso, mas as valentonas acreditam ser só uma desculpa, acusando-a de desprezar o amor do rapaz. Naquele momento elas veem duas pessoas chegando. As valentonas chamam seu avô de inútil. O idoso manda as garotas soltarem Shanshan, mas vários valentões mandam o velho não se intrometer. O velho se joga em cima do garoto sem medo algum, mas outro se prepara para atacar o senhor por trás, sendo impedido por Jiang Xiao Yong, que pede para que ele se comporte e respeite os mais velhos, e logo em seguida os ataca, como se fossem leves como uma pluma. Os outros tentam ir para cima dele, mas Jiang Xiaoyong não teme nenhum colegialão. Os ingênuos acreditavam que estavam em vantagem por número, querendo atacar pelas costas, mas o ninja se esquiva com facilidade. O moleque tá frito. Jiang Xiaoyong pega ele pela blusa e o arremessa no chão, deixando o coitado todo lascado. O outro parte para cima com uma arma, mas Jiang Xiaoyong lasca o braço do pobre e, chutando, quebra as canelas do loirinho, deixando-o destruído. Assim ele se prepara para as valentonas. Ele meteu um tapa na cara dela sem dó nem piedade, deixando-a chocada com a coragem dele. Puxou a outra pelos cabelos, ameaçando machucá-la ainda mais, e passou a lâmina, para vingar a sua amiga. Meng Shanshan nem conseguia olhar. A valentona caiu no chão, toda careca, e jurando vingança. Jiang Xiaoyong disse que um cabelo grande só atrapalharia, e iria embora com Meng Shanshan e seu avô. Ela tenta perguntar para onde, mas não possuem muito tempo para conversar. No carro eles conversaram melhor. Meng Shanshan estava chateada por seu avô ter caído em outro golpe,
Jiang Xiaoyong está apenas feliz por poder proteger sua amiga. E diz que o velho não foi enganado e ele que contou para ele sobre a grande fome. A garota pergunta quem ele é. E ele se apresenta, dizendo que ela poderia chamá-lo de irmão Yong. Com cautela, a garota pergunta o que é a grande fome. E ele explica que haverá um apocalipse, deixando-a chocada. Provavelmente já tem alguns sinais na internet. Então ela abre seu celular para ver e vê um homem sendo contido ao atacar outros. Então ele explica que aqueles eram os primeiros sinais. E amanhã, tudo estaria pior. Uma névoa tóxica tomará conta das cidades e transformariam as pessoas em zumbis. Mesmo se uma pessoa fosse de base, seria um zumbi. E as coisas ficariam realmente ruins. Infelizmente, eles foram parados pelo trânsito. Aquilo só piora a situação, pois precisam chegar logo na base. A única coisa que podem fazer é esperar, com medo de alguma coisa piorar a situação. Um carro imprudente chega acelerando e bate no carro de Jiang Xiaoyong, fazendo todos balançarem com o impacto. Jiang Xiaoyong fica pé da vida e tenta resolver a situação, mas o carro não desiste, pois não quer ser cortado, assim como eles foram. Jiang Xiaoyong pensa em forçar mais um pouco e é insultado pelo motorista. O velho pede para ele desistir, pois o homem parece ser muito rico e só conseguem sair dali 1 hora depois. A garota avisa que o outro carro está atrás deles, ainda tentando cortá-los, mas aquilo não seria possível. A briga no trânsito estava intensa, mas Jiang Xiaoyong não deixou ninguém passá-lo, fazendo com que o coitado ficasse preso na estrada. Felizmente conseguiram chegar durante a noite. Os jovens ficaram surpresos com o local, que estava todo preparado para um pós-apocalipse. Jiang Xiaoyong os orientou a descansarem. Na manhã o rapaz estava admirando a vista, quando Meng Shanshan acordou dizendo que era bom poder dormir o quanto quisesse. Jiang Xiaoyong a chamou para explorar a fortaleza, explicando que as paredes eram feitas de concreto e o portão de aço puro. Ninguém além deles tinha permissão para entrar. Meng Shanshan perguntou se eles deixariam os sobreviventes morrerem lá fora. E Jiang Xiaoyong pediu para eles lhe acompanharem. Havia um local mais claro, com espaço para sobreviventes. Mas em nenhuma hipótese alguém poderia entrar sem sua presença. Em seguida ele lhes mostraria o armazém, pois havia outra coisa importante. Mas antes precisava avaliar o nível de agressividade deles, o que felizmente estava tudo bem, e decidiu mostrar as armas. Assim eles poderiam se proteger sempre, mas teriam que garantir que só eles teriam acesso às armas. Ter outras pessoas armadas era muito perigoso. De repente ele recebeu a missão de resgatar Jiang Shi. Como recompensa receberia 20 pontos. Ele só teria que encontrar seus antigos parceiros. Então saiu correndo, reforçando as orientações. Em outro local, onde os jovens festejavam, Jiang Shi conversava com seus amigos. Quando tentou levar seu amigo ao banheiro, esbarrou em uma mulher. Mesmo tentando se desculpar, foi atacado. Seu amigo gordinho tentou acalmar o rapaz, mas o cara estava irritado e atacou o outro em seguida. Ao longe, um garçom que observava a cena tentou intervir, mas o homem perguntou quem ele era. O garçom liberou os jovens, que saíram correndo direto para a sala onde festejavam. Ao explicar o ocorrido, um dos colegas ficou revoltado, mas Jiang Shi o acalmou. De repente, um grupo chegou na sala carregando o garçom. Os demais ficaram surpresos. O ricaço mandou seus capangas atacarem. O careca queria fazer uma ligação, mas os valentões acertou uma garrafa em sua cabeça, pois não tinha permitido que ele falasse. Naquele exato momento, Jiang Xiaoyong chegou no local. O colega estava desmaiado no chão. A mulher astuta respondeu que não era ele quem esbarrou nela, e deveriam punir quem o fez. O careca tentou levantar e atacar o líder, mas foi contido pelos capangas e recebeu outro golpe, caindo no chão logo em seguida. Seu amigo enfurecido tentou tomar o controle da briga. O que eles não esperavam é que o garçom se transformaria em zumbi e tentaria atacar os rapazes. Ele mordeu um dos capangas e fazia o mesmo com quem tentava ajudar. De repente, Jiang Xiaoyong apareceu, pegando o zumbi como se fosse brinquedo.
e o tacando na parede. Os outros ficaram assustados com sua força e questionaram sua identidade. Jiang Xiaoyong só perguntou se Shang-Chi foi mordido, que negou. Jiang Xiaoyong disse para ele segui-lo, mas um dos capangas disse que ele não podia. O prota viu a marca do zumbi em um dos rapazes, mas decidiu apenas trancar o zumbi em uma das salas. Depois ele virou para Jiang Shi, perguntando quem deveria ser eliminado. O gangster não se intimidou, mas Jiang Xiaoyong era muito poderoso, amassando-o no chão. Um dos capangas avançou, mas caiu com um só golpe, pois o prota não tinha dó de ninguém. Quando os demais presenciaram sua força, Jiang Xiaoyong gritou perguntando quem iria desafiá-lo. Em seguida mandou Jiang Shi levar seus amigos para fora. Quando os outros tentaram sair, Jiang Xiaoyong os impediu dizendo que tentaram prejudicar seu amigo. Quando os outros tentaram questionar o rapaz, ele os empurrou para dentro do quarto, pois haviam vários infectados. Logo foram se transformando em zumbis e atacando seus companheiros. O prota apenas ouviu a bagunça do lado de fora. Um segurança apareceu, perguntando o que estava acontecendo. Jiang Xiaoyong explicou que havia um grupo com a gripe raivosa lá dentro, e o segurança trancou a porta. Jiang Xiaoyong saiu do local com seus colegas. Um outro segurança apareceu, ouvindo sobre a gripe raivosa. Intrigado com o assunto, foi checar as câmeras, e ficaram horrorizados com as cenas diabólicas, pois todos estavam transformados em zumbis. Jiang Xiaoyong convidou os rapazes a entrarem no carro, e partiram para a fortaleza. Jiang Shi perguntou o motivo de Jiang Xiaoyong ter os ajudado. O prota disse que ele foi contratado para protegê-los. Eles questionaram essa história de gripe raivosa, pois a internet já tinha desmentido tudo. Jiang Xiaoyong concordou e disse que as coisas só ficariam piores. No mesmo instante, eles viram um zumbi atacando um civil, e o prota explicou que tudo sairia do controle, e os garotos deveriam seguir suas ordens. Os jovens concordaram, e concluiu sua missão. Após conquistar os pontos, abriu a loja do sistema. Analisando os itens disponíveis, decidiu comprar todos quando estivesse na base. Jiang Xiaoyong relembrou que havia um traidor entre eles, e apenas Jiang Shi sobreviveu. Mas não sabia quem era o traidor entre os rapazes. Após um tempo, Hui Jin pergunta a Li Shuxiong quando seus suprimentos iriam chegar, e ele disse que logo os enviaria. De repente, alguém bateu na porta. Ela se aproximou da porta com medo e olhou pelo anel mágico. Ficou muito aliviada ao perceber que era sua amiga. Wen Shuya explicou que o vizinho de cima morreu por conta da doença e pergunta se já recebeu os suprimentos. A garota disse que seu ex tinha um grande estoque de alimentos e sugeriu que fizessem negócios com ele, explicando que tinha o espião após ambas serem rejeitadas. O carro estaciona, cantando pneus em frente à fortaleza. O time sai do carro, com alguns sentindo as dores da briga. Jiang fica impressionado com o tamanho da fortaleza. Jiang diz, já esperava esse tipo de reação. A gatinha da Shanshan e o velho Bo chegam em seguida. Jinag apresenta eles para os garotos e declara eles como os novos membros de agora em diante. Shanshan foca feliz em recebê-los, afinal toda ajuda é bem-vinda. Jiang pede para Sheng apresentar o complexo a eles. Yaimin pede para Jiang ensinar a usarem armas também. Afinal, todo mundo poderia contribuir para a defesa da fortaleza. Jiang fica bem pensativo, como se não tivesse gostado da sugestão. Shen Sherong pede para ele não ser tão apressado, porque nem a confiança do cara eles tinham ainda. Jiang apenas diz que em alguns dias eles iam ter as armas sem problema. Mas antes de mais nada, era bom tratar a lesão de colega deles primeiro. E depois de se instalarem e tomarem aquele banho, a coisa parecia ir bem. Yaimin pergunta por que Chong interrompeu ele mais cedo. Porque aquilo para ele mais parecia um cativeiro. Chong diz que eles foram salvos. Isso sim. Zhang diz que Jiang havia sido contratado para proteger eles. Aimin estava desconfiado para valer. Vai que eles fossem um bando de maliciosos e fossem tentar roubar os órgãos do amigo. Shen tenta intervir, mas Aimin é cabeça dura e diz que era melhor não arriscar.
Ele disse que iam dar o golpe de estado quando Jiang tivesse fora. Aliás, só tinha lá um velho e uma garotinha indefesa que mal poderiam fazer. Aos poucos, a tensão crescer. O cabeçudo tentar disfarçar, dando a risadinha de anime, dizendo que tava só brincadeira. Sgang até limpa o suor da testa, porque ele tinha falado sério até demais para quem está de zoeira. Porque diabos Jiang ia roubar os órgãos deles se um apocalipse zumbi estava iniciando? Isso era o suficiente para o momento. Mas por dentro, Yaime não estava brincando, não no apocalipse zumbi. Você precisa ser impiedoso mesmo. O que poderia ser os pensamentos de Jiang, porém o garoto só queria juntar pessoas para combater o apocalipse. Boa parece das notícias que Sheng já estava em enfermaria e todas as portas tinham sido seladas. Jiang agradece e pede para eles irem descansar. Mas ele lembra de algo. E é para eles tomarem cuidado com os outros dois amigos de Jiang, porque ouviu falar que um deles adorava se rebelar. Logo depois, Jiang vai até o depósito de caixas. Ele acessa as configurações das lootbox. E havia algumas caixas em específico que ele estava interessado. Ele as abre e eram caixas de suprimentos. Suprimentos e alimentos necessários para encarar um apocalipse. Com todas essas recompensas, isso poderia ser seu diferencial nessa realidade. E foi como ele disse, porque no dia seguinte, o problema estava vindo bater em sua porta. 3 SUVs estacionam às portas da muralha da fortaleza. Os caras descem xingando a mãe de todo mundo, e com os facões prontos para briga no escuro. O líder deles, o cara que levou um sacode na festa, grita para abrir as portas ou eles iriam arrombar adentro. E como ninguém veio, os capangas foram lá descer a lenha. Mas a porta era dura demais para quebrar na porrada. O chefe fica maluco que alguém usava uma porta daquela espessura. Pois é, para um apocalipse zumbi até que vai. Então, estava na hora de pegar pesado. Os caras retiram de umas caixas, umas garrafas com álcool e tacam tudo. Eram molotovs, parceiro. O lugar começa a pegar fogo. Os molotovs vão caindo dentro da fortaleza, incendiando tudo. A galera vem louca com tudo que dê jeito no fogo-água, extintor de incêndio, e Deus nos acuda. Shanshan vê que Jiang só falou a verdade e a coisa nem tava feia ainda. Mas o desastre só acontecia. O velhote e Jiang vêm com 2 escopetas carregadas até a tampa. Eles vão para a torre de vigia. Jiang reconhece as pessoas lá embaixo. Não lhes são estranhas. O velho se lembrou que era o cara que tretou com eles na avenida. O maluco percebeu que eles estavam na torre de vigia. Todos viram. O cara manda eles saírem, já ameaçando tacar fogo em tudo. Nem muito a fim de conversa, Yong dá 5 minutos para eles vazarem dali. Os capangas ficam com mais raiva ainda da atitude e mandam trazerem os outros molotovs. O velho se pergunta o que deveriam fazer. Jinag não estava nem aí. Para eles queria mais é meter bala. Se deixassem eles vivos, eles iam causar mais caos ainda no apocalipse. E sem pensar 2 vezes, ele larga o prego. Sem conversa fiada aqui, o cara tem o braço decepado a hora. Gritando em dor, ele lamenta, mas também, quem mandou mexer com quem estava quieto? Jiang só lamenta porque o tiro era para ter sido no meio da testa, a mira não estava em dia. E como é de se esperar, eles vazam dali. Mas sem deixar o trabalho para outro dia, Jiang não vai dar perdão para ninguém, quem perdoa é Deus. E ele fuzila os caras com sua M16. Alguns dos sortudos conseguiram fugir, entraram bem a tempo no carro. O velho achava que eles iam escapar, mas Yong manda ele relaxar, porque ali do lado estava um rifle semiautomático na medida. E chove azeitona em cima da SUV, tiro para tudo quanto é lado. Para Jiang, parecia que estava treinando tiro ao alvo. Bo fica impressionado com a habilidade de Jiang, mas nem sabia que ele era a encarnação de um esquisitão fodão das antigação. Alguns pentes depois, e os carros estavam mais furados que queijo suíço, e não só os carros. Jinag apenas manda o velho chamar os recrutas para limpar a bagunça. Mas ele tem uma ideia melhor: deixar eles virarem zumbi para que os recrutas treinem as habilidades. O velho Sheng questiona, mas não adianta os copos Ima ficar ali mesmo. Numa avenida longe dali, o magnata segue em seu sedã. Ele pergunta às passageiras se estavam já perto do destino. Eram Jing e a irmã,
que dizem estar próximos. Jing sabia quais as intenções claras dela, sempre esteve desconfiada. Logo, eles chegam na fortaleza e estacionam bem em frente. Jing chama Xiaoya para irem. A ruiva só manda ela ir na frente, porque os sapatos estavam matando ela desculpinha. Jing quer nem saber, e puxa ela pelo bração. O magnata apenas observa elas irem adiante, e manda sua equipe se preparar. Os carros se locomovem com a ordem, todos prontos para a investida. Xiaoya pergunta por que Jing levou ela ali. Jing diz que desconfiava dela, mas a ruiva diz que estava ali para ajudar. Apesar disso, Jiang sabia sobre a associação dela com Li Shuxiong. Mas algo chama a atenção delas. Nada mais é que a pilha de corpos que Jiang deixou mais cedo para os abutres comerem. Assustadas, Jiang questiona se poderiam ser dois grupos brigando entre si. Talvez Jiang pudesse estar morto, também. E enquanto elas falavam, o chefe daquele pelotão que foi conhecer Jesus, respirar. O filho da mãe estava vivo? As irmãs não querem nem saber e vão bater na porta dele. Pela porta que está mais trancada que portão e presídio, elas cogitam que Jiang estava bem. Mas ouvem o grito de alguém as chamando, para a surpresa. É a lindíssima Shen Shen. Empunhando aquele fuzil e fazendo cara de marrenta, ela pergunta como as garotas sabiam daquele lugar. Elas se explicam que eram amigas e Jing a namorada de Yong. Shen Shen, desconfiada, informa isso a Jiang. Jing fica daquele jeito quando supõe que a ruiva era a nova namorada de Jiang. Tinha 2 pistolas no carro. Ela já planeja só esperar ele abrir as portas e mandar o namoradinho de base. Jiang fica intrigado com o que elas estariam fazendo ali, e já ativa a visão mágica que todo protagonista tem. Da boca delas só sai palavras doces, mas como nem tudo que reluz é ouro, com o olho mágico, ele vê a malícia delas. E pergunta quantas armas eles haviam trazido. Para começo de conversa. Elas ficam intrigadas, sem saber como ele sabia daquilo. É amigo. Ser prota isso a isso. Em seguida, é só elas fecharem a matraca que a bala chove em cima delas. Jiang nem poupou tempo em descarregar a pistola nos pés delas, só para mandar o recado. Xiwa pede para Jing ficar calma e não provocá-lo, é o que toda pessoa sensata faria. Jiang diz que seria fácil demais mandar elas de base. Legal mesmo era o que estava atrás delas. Eram todos os capangas, agora transformados em zumbis. Com o olhar de Death Note, Jiang diz que ia deixá-las morrerem pelas mãos deles. Os zumbis vêm com sede de sangue e fome de carne. Mas felizmente, eles são lerdos e acabam vacilando na hora a agarrá-las. Elas gritam pelo magnata, pedindo socorro. Quem disse que é só zumbi de Resident Evil que corre? Shuxiong nem acredita que os zumbis estavam ali também, acreditando ele que eram apenas gente contaminada com a gripe da raiva. Ele manda mensagem, desesperado, para a equipe bater em retirada. As coitadas das gatinhas acabam ficando para trás. Que covardia! Jing se recusa a morrer daquele jeito. E taca sua bolsa em Xiwa. A bolsa se enrosca no pé dela, como uma boleadeira. A pobrezinha acaba caindo e a virar isca de zumbi. E aí virou. Os zumbis devoram a ruiva, sem dó nem piedade. Um ataque brutal. Enquanto é devorada, ela usa seu último suspiro para pelo menos xingar a desgraçada daquele que se dizia ser sua irmã de irmandade. Enquanto a pobre coitada sufocava em seu próprio sangue e a pele era arrancada, Jing apenas foge dizendo que ela merecia aquilo. Jiang estava nem aí, mas Shen Shen bem. Aquilo era brutal demais para ela. Ela se questiona como os capangas acabaram virando zumbis daquele jeito. Yong explica para ela sobre o vírus alienígena e a contaminação por ferimento ou troca de fluidos. Ele sai e pede para ela reunir todos. O que acontece em seguida? Jiang passa as regras para eles não acabarem contaminados com o vírus. Jiang pergunta sobre Chong-yi, que estava na enfermaria entre a vida e a morte. Era um motivo de preocupação, sim, pois não sendo uma surpresa, ele já estava começando a sentir os efeitos da infecção, em estágio avançado. E na cidade, o bicho estava pegando. O caos já havia se instalado. Da janela de um prédio, alguém contempla o caos. Ele pede para sua esposa Xiaoli cuidar do filho Shuai, enquanto iria buscar suprimentos. Mas só que rugidos e gritos são ouvidos claramente.
e eles vinham da porta. O pai pede para eles fazerem silêncio. Ele vai abrindo a porta, perguntando se era G que havia chegado em casa. Mas ao abrir tem uma surpresa, porque era apenas um tal de Yang Tao. Ele mesmo já vai abrindo a porta. Mas só que o tal de Toa nem deixa ele terminar de abrir e já vai entrando com os 2 pés, literalmente. Vários capangas entram e rendem o homem. Parece que algo de bom ele não fez. O pai fica indignado, perguntando a Tao o porquê daquilo, se ele havia o tratado tão bem. O pai diz que sem ele, Tao nunca teria conseguido quitar sua casa. Tao diz que ganhou algum dinheiro, mas o pai havia ganhado muito mais o suficiente para comprar várias casas. O pai está irado, sem saber o que dizer, e vai em direção à família dele. O que nunca se faz, ele mexe no que é mais sagrado para um homem, sua família. O molequinho tenta defender a mamãe, mas leva aquele tabefe na cara. Tal espanca o garoto impiedoso. Mesmo o pai fica maluco, chamando ele para lutar contra um homem de verdade. Tal manda ele cooperar ou levá-los para o armazém pessoal dele. E é o que ele faz em seguida. Lá, haviam várias caixas de suprimentos vazias e outras, mas poucas, cheias. Tal então, deduz que alguém com muito dinheiro que nem Jiang poderia ter comprado esse monte de suprimentos. Para o pai, Jiang deve ter previsto isso antes do tempo, para poder se antecipar desse jeito. Tal diz que isso era problema dele. E diz que se ele quisesse que a família dele ficasse bem, desse os suprimentos de Jiang, em troca. É aí do o pai pondera, o cara estava entre a cruz e a espada. Na fortaleza, se escutava o som dos zumbis. Na verdade, um zumbi, apenas, o pobre do Chong, que não conseguiu resistir ao vírus. Os amigos só conseguiam lamentar por ver o amigo naquela condição dos infernos. Min diz friamente para matá-lo. Jiang confronta ele apenas no olhar, intimidando com uma presença fumegante. Zheng questiona o que ele acabou de dizer afinal. Não faço dar cabo de um amigo, quer ele seja zumbi ou não. E por mais que fosse doloroso, Daimin estava sendo racional, diz que deixar ele vivo ia pô-los em perigo. Jiang teve que concordar com eles se fossem mordidos. Era fim de jogo. Ele então saca uma adaga, e só de ruim, manda que Yaimin faça o serviço sujão. Ele o ordena. Para quem sugeriu a coisa certa, Yaimin estava bem hesitante, tremendo com medo. Jiang manda ele parar de frescura e dar logo ao amigo o golpe de misericórdia. Mas alguém ali tem mais culhões para isso. E era Zhang, que pega a adaga com um olhar sombrio. Ele mesmo faria o que tinha que ser feito. Zhang recebe a faca temeroso. Jiang explica que uma vez que ele matasse, acabou sua alma estará marcada para sempre. Zhang diz apenas que confiava nele só. Yong aprova a determinação dele. E chega o momento de fazer, não era mais seu amigo que estava ali se debatendo na cama. Zhang se aplica ao empalado de dentes à distância. Mas algo lhe refreia quando a lâmina estava perto da garganta do zumbi. E foi a mão de Jiang, ele não permitiu que fizesse isso. Zhang fica abismado com a atitude. Ele teve seus motivos. Jiang pede para eles saírem. O caso de Cheong zumbi era especial. Podia ser usado para estudos. A notificação da Matrix deixa claro que Cheong zumbi era uma espécie rara. Momentos depois, Jiang estava sozinho no laboratório. Chong está amarrado e sob observação intensiva. Ele força as amarras com toda a força que tem. Jiang queria fazer umas perguntinhas a ele. Longe dali, o céu azul não era tão mais belo por causa do apocalipse que estava desabrochando. Um sedã preto ia com tudo na avenida. Acaba derrapando e colidindo com um poste. Era o pai um dia de má sorte. Ele sai xingando do veículo. Ele estava quase lá, seja lá onde quisesse chegar. Mas é surpreendido por um zumbi que sai do nada. Não! Coitado, foi mordido. Uma dentada e tanto. Ele empurra o feioso para longe. E em seguida, corre de volta para o carro. Lá, ele pega aquele pé de cabra clássico. Com toda a raiva do mundo, ele acerta uma só na cabeça do morto-vivo. E não para por aí, ele descarrega sua fúria macetando o zumbi até a cabeça dele virar geleia. Foi suficiente, ele diz para si que não podia ficar ali. E sai andando em direção à fortaleza de Jiang, mas será que ele sabia que sua já estava selada? As portas do galpão da fortaleza
Um carro está estacionado. Jiang abre a porta com uma mochila nas costas, o que é meio suspeito. Mas acompanhado dele, a cambada vem toda armada com tudo que um apocalipse zumbi merece: taco de beisebol, escopeta de cano duplo e até machadinha. Shen Shen está armada com uma besta, mas reclama das luvas nas mãos e estava incomodando. Jiang explica que ela precisava daquilo, podia acabar sendo mordida, mas quando ganhasse experiência, podia tirar. Eles seguem, e na dobra da esquina tinha um zumbi vagando. Yong pede para eles aguentarem um pouco. Coisinha linda, tava na hora deles aprenderem como se mata zumbi. O zumbi vem com tudo, e Jiang alerta eles. O prota desvia do primeiro ataque com facilidade. Ele explica que as têmporas e atrás do pescoço eram os melhores lugares para uma concussão. O nerd saca é quem se dispõe, e saca aquele facão que todo fanboy de Resident Evil adora. A lapada é no meio da cabeça, meus amigos, e aí? Deixem nos comentários se vocês teriam coragem. Ele sente um choque no braço de Yang, explica que o crânio é muito duro, não se deve fazer isso. E o zumbi investe contra ele de novo. Por sorte, mordeu a lâmina do facão e Kai se desespera. Yong gostou da técnica de defesa, usando a lâmina esperta. E enquanto o monstrengo estava distraído, Jiang prepara aquela tacada linda. Ele acerta bem no pescoço. Após isso, Jiang manda todo mundo descer a lenha no bicho, e eles fazem a festa. Jiang pergunta como tinha a performance deles. O gatinho do prota só pergunta o que ele tinha achado, mas esqueceu de suas costas. Jiang alerta ele, desesperado. E o zumbi está na iminência de dar aquela mordida. Mas o prota é macaco velho, galera. Com estilo, ele aplica uma garra de ferro no zumbi e dá a lição mais valiosa: nunca deixem de olhar os arredores. O time fica impressionado com tanta habilidade. Uma habilidade que com certeza o pai não tinha, ainda estava vagando pelas ruas. Ele observa bem se não havia retardatários andando por aí, vai que, né? Mas havia um barulho de alguém falando alto por ali. Ele anda só mais um pouquinho e vê o esquadrão de extermínio de Jiang fazendo a farra com os zumbis. O pai apenas observa, bem quietinho na dele. Mas debaixo do veículo estava um zumbi sempre debaixo. Era Wen Shiwa, que foi deixada para trás pela sacana da irmã. A coitada virou zumbi. Ela agarra o pé do pai. O derruba só no susto. Ele não tinha mesmo nenhuma experiência em autodefesa. E zumbis têm doutorado em pular em cima dos outros. A situação dele não era das melhores. O zumbi Shen Shen está feroz e o pai desesperado. Mas um som de estouro toma conta de tudo. Sangue voando na velocidade da luz e um grito de medo. Foi por muito pouco, mas Jiang salvou sua vida. O pai empurra o corpo da zumbi com a cabeça estourada para o lado. Intrigado, Jiang pergunta o que danado ele estava fazendo ali. O pai apenas agradece por Yong estar vivo. Mas o logotipo do rosto de Jiang observa algo. E a mordida no braço do pai, momentos antes por aquele zumbi. E não perde tempo em apontar o fuzil para a cabeça do coroa. O pai implora, pois tinha algo a dizer. Ele sabia que não tinha mais salvação para si. Mas ao menos fala para Jiang que tal, o magnata tinha feito a sua família de refém? E mais, estava atrás de roubar os recursos de Jiang. Como último pedido, ele pede ajuda para salvar sua família. Ele pede isso em nome de tudo que já fez pelo garoto. É compreensível e justo. Jiang sabe que o pai não é nenhum santo, mas teve o mínimo de humildade para pedir ajuda. Ele pondera por um momento e vê a situação da fortaleza, que estava mais ou menos, mas vê que podia tirar vantagem da situação. A Matrix manda a notificação que era uma missão, e ainda por cima tinha recompensa. Ele manda o pai ficar sussa que ele ia lidar com a situação da família dele. O coroa agradece com muita reverência. E depois, com muito peso, manda Jiang terminar o serviço. Pede para Jiang passar ele ali mesmo. Ele não queria muita coisa. E com certeza não queria também virar zumbi. Jinag pensa um pouco, pois era um pedido muito punk. Mas ao invés disso, pede para Shanshan trazer uma bicicleta para ele. Jinag apenas manda ele ir depressa para um lugar bem isolado e nem perguntar por quê. Mas ele já havia entendido tudo. E em seguida sai pedalando como se não houvesse amanhã. A cada pedalada,
Tudo que se passa em sua cabeça é sua família. Porque a hora já estava chegando. Lá na Fortaleza da Solidão, a pilha de corpos já estava montada. Eles derramam gasolina no monte e não iam deixar aquele monte de carne pútrida ali apodrecendo. Então acendem o isqueiro. E é churrasco de zumbi no fim do dia. A lá The Walking Dead. A missão foi completa. Yang vê que alguns deles ganharam experiência com armas corpo a corpo. Mas encarar hordas ainda estava fora de questão. Jiang pede para eles o seguirem. Algo na garagem. Ele chama o velhote Sheng. Jiang diz que ali era o depósito de armas. Ele iria à cidade, nessa noite, e deixa a chave sobre os cuidados dele. O velho se preocupa porque a cidade estava um caos. Jiang diz que eles podiam acompanhar ele facinho. Jinag recusa, eles não estavam prontos para encarar esse tipo de perigo ainda. Sendo assim, ele pega tudo que um homem precisa num apocalipse: carro com gasolina, metralhadora russa, uma besta e uma machete lindo. O armazenamento do sistema ainda não havia atualizado, demorando demais para ele. Ele decide atualizar manualmente, já que a missão é mais hardcore. Haviam 3 loot box para o momento. Agora precisava de 4 pontos para atualizar manualmente. Daí, ele vê que devia escolher a caixa com sabedoria. E seleciona a caixa de tecnologia negra. Mais 20 pontos vão para o saco. Mas em troca, a caixa lhe dá um soro de melhoria mística. Seria como se ele fosse jogar uma granada de luz nos próprios olhos. Mas deve ter valido a pena, porque ganhou um soro de melhoria mística. 5. E não perde tempo em usar. Os efeitos são como ele disse, parecia que olhou diretamente para uma granada de luz. Os status dele aumentam em 260%. Isso é que é uma loot box. No centro da cidade estava o prédio da família. No quarto de filho, eles estavam sendo mantidos reféns. A mãe tenta acalmar Chuchu, dizendo que o pai ao cuidar de tudo. Mas para acabar com um bom clima de esperança, Tal entra no quarto. A mãe se desespera, perguntando o que eles iam fazer. E bem, acho que nem preciso dizer o que eles queriam fazer com ela, né? O desgraçado começa a rasgar a roupa da moça. É uma cena lamentável. A pobre mulher implora, grita e até o filho tenta impedir. Eles rendem ela no chão quando outra pessoa chega no quarto. Era mais um capanga, reclamando do barulho. Não um capanga, mas um sócio de Tao Li. Era esse loiro, que manda eles deixarem a mulher em paz. O capanga diz que não era a primeira vez que eles fizeram isso. Lhe diz que ela poderia acabar querendo se autocancelar, e se isso acontecesse, eles não iam ter mais como chantagear o coroa. Depois que eles concluíssem o trabalho, aí estaria liberado. Tal, o nojento, manda lembranças para a mulher. A coitada é trancada no quarto com o filho. A noite chega e o apocalipse já estava muito avançado, zumbi para tudo quanto é lado. Jiang segue para o local. Ele conseguiu 13 pontos de estamina, teve todos os atributos melhorados. Ele sai cortando os carros em zigue-zague. Não é possível. O cara também é fera no volante, tá de Haken. As avenidas estão com muitos zumbis. Jiang para o carro. E para não chamar muito atenção, prefere ir a pé. Só que ele escuta rugidos atrás de si e adivinha? É mais zumbis. Mas quem disse que eles são problema? Jiang bloqueia o ataque só no corpo a corpo. E arremessa o zumbi. Arremessa ele em cima de outro mais atrás. O negócio é prepara o cara tem. E para apimentar mais as coisas, ele saca a machete. Agora sim é uma briga de verdade. 2 cortes limpos como rasgos na meia-noite. E as cabeças rolam. Essa é a canção do carrasco. Jiang vive os efeitos de ter a força ampliada pela loot box. O interior também foi melhorado. Super audição ele ganhou. Tato que a 800 metros de distância, ele escutou alguém em apuros. Com isso, ele desbloqueou uma missão de encontro genérica. Dentro de uma loja, algumas pessoas estavam sitiadas pelos zumbis. Elas vão bloqueando as portas com tudo que podem. O filho pergunta ao pai pela segurança deles, mas o homem acalma eles. O garoto começa a chorar. Não é fácil estar cercado por uma horda. O policial mais atrás diz que Song estava esquecendo as coisas feias lá fora. Ele se questiona se iriam de fato morrer naquele dia. E os zumbis continuam atacando a vitrine. Mas só que eles escutam um som horripilante vindo distante. O zumbi que atacava a vitrine tomou headshot. Todos focam espantados. Foi bem na cabeça. O zumbi só escorrega pelo vidrão. E mais barulho vem do lado de fora. Vários
O policial pede para eles moverem a barricada da porta, né? E não fazem nenhum barulho. Bem de mansinho eles abrem a porta e veem que os zumbis foram aniquilados. Eles se perguntam quem havia feito aquilo. O garoto grita com histeria, dizendo que só pode ter sido um mutantan, uma versão mais forte de um zumbi regular. Algo que só se vê em quadrinhos. Song só pede para ele deixar de falar besteira. Mas parece que o policial deu mais crédito ao garoto afinal, se eles já estavam vendo zumbis, né? Assim, os quatro saem andando pela calçada. Eles parem numa esquina sempre alerta. Mais à frente, Jiang passa bem tranquilo, tendo concluído a missão de resgatar. O garoto já grita, dizendo que ele foi o mutante que fez aquilo bem, que foi ele que fez, foi mais si e mutante, aí a história é outra. O policial diz que ele parecia mais com um sobrevivente. Jiang elogia a imaginação do garoto. O policial se anima. O policial ainda tenta mandar uma para ele, dizendo que não era seguro vagar por aí sozinho. O policial explica que havia mais pessoas por aí, eles só estavam procurando por suprimentos. Jiang pergunta pelo jardim Rongxiang, e o policial explica que era mais à frente na rua. Li convida ele para ir com eles, e eles poderiam protegê-lo. Jiang agradece os coitados, nem imaginavam que eram eles que precisavam de proteção, e não ele.